Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre a revolta do Nicolas Chupetinha com o Brasil dando certo. Nós vimos no último final de semana várias informações divulgadas em portais de notícia, tanto da direita quanto da esquerda, trazendo informações ali de que o Brasil voltou a ser um país de classe média. E isso é um fato, as pessoas conseguem hoje ver a melhoria no nosso país, apesar de ainda não estar no nível que a grande maioria quer, né? Como eu quero, como vocês querem, também a gente quer que melhore ainda mais. Mas a melhoria, ela é claramente perceptível. Quem foi fazer, por exemplo, compras agora no final do ano, viu que o comércio estava aquecido, shopping centers, centro da cidade lotado. Aqui na cidade que eu moro na capital do estado de Sergipe, Aracaju, as praias lotadas. Do tempo que eu moro aqui em Sergipe, vão fazer 16 anos. Eu nunca vi no período de final de ano, início de ano, as praias aqui e a própria cidade tão cheia de turistas e de visitantes como eu vi neste ano, por exemplo. E o deputado Nicolas Chupetinha não aceita a melhoria da situação financeira dos brasileiros. Ao passo de que ele decidiu que vai coletar assinaturas agora em 2025 para poder abrir a CPI das pesquisas. Segundo o Nicolas Chupetinha, que inclusive criticou o Márcio Pokmann, que passou até pela Revista Fórum, né? Acho que hoje ele deu até entrevista aqui na Revista Fórum, disse que o Márcio Pokmann é um petista de carteirinha e que ele está lá no IBGE para fabricar números que são diferentes da realidade. Por quê? O desemprego está caindo, a desigualdade social está caindo, o crescimento econômico tem superado inclusive as projeções do mercado. Só para que vocês lembrem, o mercado previu um crescimento para 2024 abaixo de 2%. E mesmo com o que aconteceu no Rio Grande do Sul no meio do ano, ali no finalzinho do primeiro semestre, a gente teve um crescimento em 2024 de aproximadamente 3,5% do PIB. A gente viu a desigualdade social diminuindo, a gente viu também programas de transferência de rendas importantes, a gente viu vendas de automóveis, financiamento de imóveis batendo recorde, e a gente tem visto que a situação do brasileiro tem melhorado. Volto a dizer, ainda não está no nível que a gente quer, mas a gente precisa lembrar de alguns dados importantes aqui envolvendo o governo Lula, por exemplo. Só para vocês terem noção, durante o governo Bolsonaro e o governo Michel Temer, ali entre 2018 e 19, né, 18 Temer ainda, 19 governo Bolsonaro, a desigualdade social no Brasil aumentou tanto que o 1% mais rico do Brasil recebia cerca de R$ 27,744, enquanto 50% da população mais pobre recebia aproximadamente R$ 820 por mês. Já durante o primeiro ano do governo Lula, na verdade o primeiro semestre do primeiro ano do governo Lula 3, que foi em 2023, saiu um dado divulgado ali no meio do ano que Lula já tinha tirado 43 milhões da pobreza e intensifica, inclusive naquela altura ali, as ações para poder reduzir ainda mais a desigualdade social e a fome no nosso país. Dado de agora, do final de 2024, de 30 de dezembro, por exemplo, traz dados que o Lula reduziu, o governo Lula 3, né, reduz a pobreza ao menor nível da história. Em 2023, a pobreza caiu de 31,6% para 27,4%, enquanto a extrema pobreza atingiu o menor índice desde 2012, com 4,4% da população, segundo o IBGE. O que é interessante de todos esses dados que eu estou trazendo aqui para vocês é que durante o governo Bolsonaro, esses dados eram corretos. Por exemplo, o Nicolas diz que os dados de desemprego não batem, que segundo ele o governo exclui isso, exclui aquilo, sendo que quem mudou o cálculo de como se divulga os índices de desemprego e emprego no Brasil foi o governo do próprio Bolsonaro. Eles inclusive se vangloriavam da divulgação de dados que eram, na época do Bolsonaro, sim, desconectados da realidade, porque eles pegavam dados ruins e divulgavam como se fossem números bons, diferente do que acontece no governo Lula, que você vê os números que são muito bons e eles tentam vender como se fossem números ruins. Só para vocês terem noção, por exemplo, dados, inclusive, que vocês podem acompanhar, viu, deputado Chupeta? Você pode pedir esse dado, inclusive, no próprio CAGED. Vou pegar um dado aqui que foi divulgado em junho de 2024. O Brasil criou 1 milhão de empregos formais entre janeiro e maio de 2024, certo? E o total de pessoas trabalhando no Brasil com carteira assinada, não são aquelas pessoas que trabalham de outra maneira em tese formalizada, tá? São só aquelas que trabalham de carteira assinada. Alcançou, em junho de 2024, 46,6 milhões de brasileiros e brasileiras. Um recorde, inclusive, na série histórica. Você não precisa acreditar, porque parte desses dados que a gente tem divulgado aqui, inclusive, Nicolas, você pode consultar
na Câmara de Dirigentes e Lojistas de algumas cidades. Você pode consultar na associação ou na federação comercial de vários segmentos. Você pode consultar, por exemplo, a FGV. Nem todas essas instituições que você tem criticado estaria, em tese, ligada ao governo. Ou teria algum tipo de... ou seria algum tipo de fundação, instituição ligada ao governo federal ou pública, para ser bem claro aqui, que é o que ele está tentando dizer. O Nicolas Ferreira, ele sofre da síndrome do Caco Antibes com o Justo Veríssimo. Eles odeiam um pobre. Eles não podem ver um pobre ter ascensão social. Eles não podem ver um pobre sair da miséria. Eles querem que o Brasil volte a ser o Brasil da década de 80, década de 90, que as pessoas não tinham saneamento básico, que morriam de cólera, que eram muitos analfabetos, que não tinham acesso a uma saúde de qualidade, que não tinha acesso à educação de qualidade, que não tinha acesso à comida, que vivia em insegurança alimentar, como eu vivi, né? Hoje eu sei que o que eu passei quando eu era criança era insegurança alimentar, porque a gente tinha certeza que ia ter, às vezes, o almoço ou o café da manhã, mas nem todo dia meu pai tinha garantia que a gente ia ter o que comer nas três refeições. E por muitas vezes eu comia ali uma xícara dessa aqui com leite, um pouquinho de tapioca dentro, ou com café, um pouquinho de tapioca dentro, ou um pouquinho de arroz dentro, ou um pouquinho de farinha dentro. Hoje eu sei que isso era insegurança alimentar. Isso na década de 90. A partir do governo Lula, a nossa vida mudou. Na minha participação em 2022, inclusive naquela live que o Lula fez com 12 veículos da mídia independente, não é meros youtubers não, viu, Globo, como vocês citaram não, tá? Eram veículos independentes de mídia. Uma das coisas que eu falei lá, eu vou repetir aqui, é que, e esse relato eu trago como nordestino, que sentiu o impacto das políticas econômicas e sociais do governo Lula, é que foi a partir do governo Lula que eu e minha família nós passamos a escolher o que a gente ia comer. Antes do governo Lula, o cardápio da minha casa era basicamente regado a arroz, cuscuz, ovo e carcaça de galinha. A gente passava nessas granjas de frango abatido na hora, chegava lá, pegava a carcaça, que eram alguns restos, né, de alguns miúdos aí, alguns restos da galinha, juntava no saco e comia. Aí vinha um monte de pé de galinha junto. A partir do governo Lula 1, a gente passou a chegar na granja e não comprar mais a carcaça, comprar o frango. Chegar no açougue, como antes meu pai passava para pedir resto de osso para fazer sopa. Não sei se eu já relatei aqui isso, mas estou relatando agora que são relatos da vida real de um indivíduo que é do Nordeste, que viveu as duas faces do Nordeste. A face antes de Lula e antes do governo de esquerda no Brasil e a face pós-Lula. Eu não tinha a perspectiva de fazer faculdade, né? A gente sonhava, eu vou fazer medicina, eu vou fazer psicologia, mas quando você via alguns alunos, alguns amigos que deixavam a universidade, você via que a realidade era diferente, que deixava a escola, perdão, para ir para a universidade, você via que a realidade era diferente. A partir do governo Lula, não, a gente passou a ter a oportunidade de sair da escola sabendo que você ia fazer um nível superior. Se não tivesse acesso através da universidade pública, enquanto outras universidades estavam sendo construídas, o governo conseguia disponibilizar educação para você através de instituições privadas. Então é isso que incomoda o deputado Chupeta. Ele chega a falar, inclusive textualmente, o seguinte aqui, ó. Chega de maquiar a realidade. Lula colocou um petista fiel, o Márcio Pokman, no comando do IBGE para fabricar uma realidade paralela. Dados recentes do IBGE mostram o desemprego de 6,1%, retirando da conta 4,4 milhões de desempregados. Além de publicar que o Brasil atinge o menor índice de pobreza da história, mas com critérios alterados. Já disse, sobre os dados do emprego, quem alterou os critérios foi seu mito, né, o senhor Bolsonaro. Foi ele que alterou o critério de como é que faz o cálculo de empregados e desempregados. E mesmo alterando o critério, eu trouxe para vocês aqui, que seguem a revista Fórum, dados oficiais de pessoas trabalhando com carteira assinada. Eu não usei nenhum critério do Bolsonaro aqui. Tem um negócio na minha boca, não sei o que aqui. Tem um critério do Bolsonaro, tem dados aqui que eu não citei usando o critério do Bolsonaro. Só estou citando aqui pessoas com carteira assinada. Dados, por exemplo, de instituições ligadas ao varejo, trouxeram que no final de 2024, em dezembro, você teve um aumento de 12,2% nas vendas do varejo. Em 2024. Também se você for para o setor de supermercados e atacados ligados supermercados empresas do ramo alimentício ligado ao varejo, também teve um crescimento econômico em 2024. Então, meus amigos, o que a extrema-direita quer é que o Brasil volte a ser aquele Brasil que o Paulo Guedes falou. Que é o Brasil que a empregada doméstica não pode ir pra Disney. A empregada doméstica tem de ir ali pra Cachoeira do Itapemirim, onde nasceu o Roberto Carlos. Tem de ir pra o Beto Carreiro World. Faxineira, diarista, querer viajar pra Europa.
para Estados Unidos, para o Chile. No nosso Brasil, não, que este era o Brasil do Paulo Guedes. No Brasil do Lula, o filho do porteiro é médico. No Brasil do Lula, o filho da doméstica é médica. No Brasil, o filho da diarista, ou do eletricista, ou do pedreiro, chega à universidade, consegue nível superior e ajuda a ascender socialmente a si e a própria família. E com isso reduz a pobreza e a desigualdade social. O que é interessante dessa falácia toda do deputado Chupeta é que ele diz que esses dados são isso, esses dados são aquilo, mas eles citavam, por exemplo, aquele dado distorcido, e eu digo distorcido porque era um dado eleitoreiro meramente, não era uma política de Estado, era um dado eleitoreiro, uma ação eleitoreira da tal PEC da bondade. Vocês vão lembrar, em 2022, o Bolsonaro conseguiu aprovar, já inclusive fora do período legal, isso configurava inclusive crime eleitoral. Ele conseguiu aprovar tal PEC da bondade que distribuía dinheiro para taxista, para caminhoneiro, aumentava o Bolsa Família, permitia que novos formatos de família com uma única pessoa fosse reconhecido para se pagar o Bolsa Família, mas tudo isso do meio do ano de 2022 até 31 de dezembro, provando que não era uma política de Estado, mas sim uma proposta, uma propaganda eleitoreira, uma compra de votos, numa linguagem bem direta. O que eu posso dizer para o deputado Chupeta aqui é o seguinte, Nicolas, deve ser difícil torcer para o Brasil dar errado com Lula e o Brasil dar certo. Lembra da projeção do mercado? Crescimento de menos de 2%. O Brasil cresceu 3,5%, mesmo com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. O Brasil vai quebrar, o Brasil foi o segundo destino no mundo de investimento internacional. Recuperando prestígio, fortalecendo cada vez a sua imagem fora do país. E o mito de vocês, sem força nenhuma mais, aí vocês querem levantar o nome do Tarcísio ou de outras pessoas ligadas à direita, aí contrata Instituto de Pesquisa A, Instituto de Pesquisa B, quando faz a pesquisa lá mostra, Lula ganha de todo mundo, Haddad ganha de todo mundo. O que eu posso dizer pro Chupeta, que não apresentou nenhum projeto até hoje, né, para dizer que não apresentou nenhum, ele apresentou 2 projetos para criar leis que já existiam, então não foi para frente, né. Um dos projetos que ele apresentou era para tornar crime aumentar o preço de produtos ou serviços, né, entre aspas, durante catástrofes ou calamidades públicas, sendo que já existe entendimento legal sobre isso. Agora você pesquisa quantos projetos o Nicolas fez. Não é projeto que ele foi lá e botou a assinatura dele não, tá? São projetos desenvolvidos pelo gabinete do deputado Nicolas Chupetinha e que ele levou para discussão. O que é engraçado é que o Nicolas e o Boulos têm o mesmo tempo de congresso, só que o Boulos conseguiu aprovar mais projetos que o Nicolas. A pergunta é, quem é que vive de mamata? O deputado bravateiro Chupetinha? Ou quem faz o trabalho de combater a pobreza e a desigualdade de verdade? Comenta aqui se você é fruto de algum programa de transferência de renda ou algum programa social do governo federal na gestão do presidente Lula 1, 2, 3 ou na gestão da presidenta Dilma 1 e iníciozinho da presidência Dilma 2, tá bom? Grande abraço para vocês, até o nosso próximo encontro aqui na Revista Fórum, um 2025 fantástico e até amanhã. Tchau!